Graça e paz. Olhe para essa pessoa linda, bonita que está do seu lado. Você já cumprimentou ela? Diga o quanto ela está bonita, o quanto ela está linda. Essa igreja só tem gente linda, né? É bom estar de volta, né? Estivemos agora alguns dias ali na Terra Santa. Deus nos deu o privilégio de estarmos lá, mas quando começa a chegar ao final da viagem, você quer voltar. Saudade de casa, né? Mas tem novidades para você. O ano que vem a caravana não será em maio, será em junho. Hoje eu sentei com o apóstolo Edmilson para definirmos a data da caravana. Já temos valores, data, e será no mês de junho, saída entre os dias 6 e 9 de junho, porque a festa de Pentecostes em Israel, o ano que vem, cai em junho. Israel usa o calendário diferente do nosso calendário, então as festas mudam. O ano passado a festa de Tabernáculos caiu em outubro, esse ano cai em setembro, né? O ano que vem cai em outubro de novo, e aí ele fica alternando constantemente. E a festa de Pentecostes, o ano que vem, cai exatamente na data da festa que nós vamos ter aqui, dia 12 e 13 de junho. Então, dia 12 e 13 de junho, nós estaremos na Terra Santa, celebrando a festa de Pentecostes. Será Grécia. O ano que vem nós estaremos indo pela Grécia, pousando lá 4 noites, conhecendo um pouco da história, indo a Corinto, Tessalônica e outras cidades do Novo Testamento, e depois mergulhando na Terra Santa e sendo realmente cheio. Quantos têm vontade de ir na Terra Santa? Quantos têm passaporte? Diminuiu as mãos. Primeira coisa que você precisa é ter o seu passaporte, porque você não tem como sair do país sem o seu passaporte. Deus, ele pode fazer o sobrenatural. Nessa caravana que tivemos agora, esse mês passado, nós tivemos o pastor Messias e a pastora Cida, e o pastor Messias, ele foi à Terra Santa por causa de uma confissão, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre romper limites. Mas ele começou a confessar dizendo assim: quando eu terminar minha faculdade eu vou à Terra Santa. Ele terminou a faculdade dele o ano passado, e esse ano ele foi à Terra Santa. Se ele fosse olhar para as condições naturais dele, ele não teria condições, mas ele e a esposa ganharam o pacote completo, tudo pago. Sabe por quê? Porque há poder nas suas palavras. O que você tem falado? Pergunta para o seu irmão: o que você tem falado? Ah, não posso, não consigo, não dá, não tem jeito. O que é que você tem liberado dos seus lábios? Muitas pessoas não vão porque não acreditam. Há 2 anos atrás, fui a São Paulo ministrar, e estando lá ministrando, quando terminei de ministrar, uma professora, numa situação bem difícil financeiramente, ela disse: Deus vai me levar, pastor. Quanto que é? E aí ela sinalizou, e uns 3 meses depois eu voltei lá, e ela foi me contar já o milagre, que Deus havia aberto uma porta e que os recursos já tinham vindo, e ela foi uma das primeiras a fechar o pacote dela. Esse ano, antes de embarcarmos, fui a São Paulo novamente ministrar lá, e falei da caravana que seria para o próximo ano, e ela falou: pastor, já me dá o número da conta que eu já quero pagar. E ela já foi a primeira a sinalizar e já está pagando o pacote dela. Então eu quero te dizer que tem muita gente que fala assim: eu vou um dia, mas enquanto você ficar imaginando que um dia você vai, se não tiver uma atitude, você nunca vai. Então fala para o seu irmão: tenha uma atitude. Então você que deseja depois outras informações acerca da caravana, você pode procurar o Gesiel, pode me procurar, e nós vamos estar instruindo você de como você fazer o pagamento. Você pode parcelar isso em 12 vezes. Então fica bem
facilitado para você poder ir à Terra Santa. Feche seus olhos, vamos orar, porque Deus tem uma palavra na tua direção nessa noite. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por este tempo que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, louvando o Teu nome, bendizendo, Te adorando, prestando um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Mas neste momento também queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, uma palavra de destino na nossa direção, e pedimos que o Teu Espírito traga luz, entendimento e revelação. Proibimos e atando no mundo do Espírito toda ação das trevas agora, todo espírito maligno, todo comichão no ouvido, tudo aquilo que quer impedir e roubar a palavra de Deus dos corações, fora agora, no nome de Jesus. Eu declaro agora a tua palavra indo na direção de cada um dos teus filhos, quebrando grilhões, cadeias, porque a tua palavra diz lá no Salmo 107, que o Senhor enviou a tua palavra e sarou aquele povo. Assim a tua palavra está sendo enviada nesta noite a este lugar, Senhor, neste ambiente, naquelas pessoas que estão nos ouvindo pela internet. A tua palavra será liberada para trazer cura, restauração, libertação, em um nome de Jesus. Eu os abençoo com toda a sorte e bênção, para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Todos digam amém. Diga: rompendo limites. Deus trouxe ao coração do nosso apóstolo esse tema, rompendo limites, e usando esta frase: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas uma frase que tocou muito o coração do nosso líder, nosso apóstolo, é essa frase que está nesse banner: não sou escravo, mas sou livre. Isso falando exatamente da nação de Israel, do povo de Deus, daqueles que tinham as promessas de Deus, que haviam sido libertos da escravidão do Egito e que estavam trilhando em direção à terra prometida. Mas esse povo que havia sido liberto da escravidão do Egito, embora não estivesse mais preso em grilhões, não tivesse mais um feitor com um chicote para açoitá-lo, e agora ele estava gozando de uma perfeita liberdade física. No entanto, a sua mente o mantinha ainda escravo. E quando nós olhamos para isso hoje, o pastor Evaldo Gorinha estava orando por muitas pessoas em depressão. E o que é uma depressão? Nada mais é do que uma escravidão. Pessoas vivendo debaixo de uma escravidão mental. Existem mais pessoas aprisionadas que não estão numa cadeia do que aqueles que estão num presídio. Provérbios 11:22, projeta na tela para mim, diz o seguinte: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Quando a gente olha para esse texto e pensa, quem já não viu uma mulher bonita armar um barraco? Quem já não viu um homem elegante armar um barraco? Isso mostra que são pessoas totalmente destemperadas. Isso mostra que as pessoas estão sendo afligidas nas suas emoções. Isso mostra pessoas que estão marcadas. E quando uma mulher formosa, bonita, se aparta da descrição e arma o barraco, todo mundo fica olhando. E Salomão, ele mostra que essa mulher, esse homem que se aparta da descrição, é como um porco, e que tem uma joia no focinho, mas é horrível. Diga: é horrível. Você pode ser uma joia, mas aonde você está sendo colocado? Quero falar sobre 3 personagens, ou 3 pessoas, 3 homens de Deus que temos na Bíblia. Quero falar sobre Moisés, quero falar sobre Josué e quero falar sobre Gideão. E a limitação que esses homens tiveram na sua história de vida. Começando por Moisés. Moisés era um homem que nasceu escravo. Ele nasceu escravo e viveu como livre.
Aos 3 meses de idade, ele era filho de uma escrava, filho de um escravo, nasceu escravo, mas com 3 meses de vida ele é colocado no rio, a filha de Faraó encontra e cria ele como um homem livre no palácio. Aos 40 anos de idade ele é ensinado em toda a sabedoria do Egito, tinha todo o conhecimento do Egito, e aos seus 40 anos de vida, então ele sai para ver o seu povo como estava. Ele tem conhecimento de que de fato ele não era egípcio, mas ele fazia parte do povo hebreu. E quando ele vê um egípcio açoitando um hebreu, ele vai defender o hebreu e ele mata o egípcio, tornando-se assim um assassino. Quando essa notícia chega aos ouvidos de Faraó, ele foge. E ele fica 40 anos, agora livre, caminhando no deserto, vive ali no deserto, apacentando ovelhas, casou-se e apacenta as ovelhas do seu sogro. E está ali um homem livre, mas esse homem livre está preso por um passado. Ele está preso por conta de um assassinato que ele havia cometido no passado. E quando ele está exatamente com 80 anos, ele tem um encontro com nada mais, nada menos com Deus. Esse encontro com Deus muda a história desse homem. E é sobre isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Para aqueles que não têm a Bíblia, leia no telão, projete na tela para mim. Então diz assim, a partir do verso 7 do capítulo 3 de Êxodo: Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Versículo 10: Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado do Egito o meu povo. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse-lhe mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Capítulo 4, versículo 10, avance um pouquinho. Deus continua falando com Moisés, e aqui no versículo 10 do capítulo 4 diz assim: No entanto argumentou Moisés ao Senhor: Perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Senhor? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Peço-te que envies outra pessoa. Nós olhamos para Moisés e o que nós percebemos é que Deus está trabalhando no coração de Moisés para curá-lo.
Em todo esse processo, Deus fala para que Moisés colocasse a sua mão sobre o seu peito, e quando Moisés tira a sua mão do peito, a sua mão está leprosa. Deus estava mostrando para Moisés o quanto a sua alma estava ferida, o quanto a sua alma estava doente. Deus estava fazendo um processo de cura interior na vida de Moisés, no encontro face a face com Deus. E ali Deus começa a ministrar ao coração de Moisés. E quando a gente olha para a história de Moisés, o que nós percebemos é que muitas pessoas, elas também estão limitadas hoje no presente. Porque é impossível você alcançar qualquer área da sua vida se a sua mente não alcançar aquilo primeiro. Antes que você consiga qualquer coisa, a sua mente ela vai conseguir aquilo. Se você quer construir uma casa, você começa a pensar como vai ser aquela casa. Sua mente concebe aquilo antes. Se você vai financiar uma casa, comprar uma casa, sua mente começa a conceber aquilo antes. Tudo que nós vamos fazer, um ladrão quando vai assaltar uma casa, a mente dele já concebe a casa que ele quer assaltar antes. Então não importa se seja para o lado positivo ou negativo, sempre a sua mente vai à frente. E o fato é que muitas pessoas hoje elas estão aprisionadas e não conseguem romper em muitas áreas da sua vida, exatamente porque são limitadas. Porque olham para a sua condição, mas não olham para o Deus que o criou. E a conversa e o diálogo de Deus com Moisés é exatamente isso. Moisés, ele está falando sobre pesar de língua, e segundo os teólogos, Moisés era gago. E o fato era esse: Moisés tinha uma certa vergonha, provavelmente por causa dessa sua limitação. Mas Deus fala: quem criou a boca? Quem criou o surdo ou mudo? Eu criei todas as coisas, eu posso mudar todas as coisas. Eu quero te dizer que o Deus que eu e você servimos pode mudar qualquer circunstância na tua vida. Mas o fato é que muitas vezes, por que Deus não muda? Porque nós limitamos o poder de Deus. Fala para o seu irmão: você tem limitado o poder de Deus? E esse é o fato, muitas coisas não acontecem, não fluem na nossa vida, exatamente por causa disso. Porque ficamos limitando o poder de Deus. Aumenta um pouquinho o retorno aqui em cima para mim. Porque limitamos o poder de Deus. E isso, muitas vezes, impede você de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Em qualquer área. Moisés começa a contra-argumentar com Deus e colocando um monte de empecilhos. E por fim Deus fica meio zangado com Moisés. Falou: tá bom, Moisés, está vindo Arão, teu irmão, ele vai te encontrar contigo, ele vai ficar muito feliz quando te encontrar. Ele vai ser a tua boca. Eu vou falar contigo, você fala para ele e ele vai falar com o faraó. Mesmo Moisés contra-argumentando com Deus, Deus intervém para abençoá-lo. Moisés então se levanta e se torna o grande libertador. Por quê? Porque Deus precisou primeiro trabalhar no coração dele. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano e um propósito muito lindo com a sua vida. Mas o fato é que você tem que permitir Deus agir na tua vida. Quando eu e você permitimos Deus agir na nossa vida, é que nós podemos romper muitas coisas. Moisés, muitos filmes já foram feitos acerca desta passagem de Moisés, os 10 mandamentos. Estão fazendo novamente muitos filmes bíblicos voltado para essa passagem. Hoje pessoas usando esses textos e trazendo hoje para a nossa atualidade filmes relacionados a isso. Mas o fato é que Moisés, ele consegue romper um limite, porque ele era um assassino e ele teria que enfrentar o seu passado. Voltar para o Egito, se encontrar com o faraó, era voltar ao seu
passado, era enfrentar o seu passado, era enfrentar o momento da sua cura. Aqueles que foram na caravana do ano passado e deste ano, nós tivemos a oportunidade de ir no lugar onde Deus traz cura ao coração de Pedro, onde Jesus faz aquela fogueira e Pedro está pescando desistido porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E nós vamos a esse lugar e tiramos algumas fotos. Se você viu alguma foto da caravana, viu algumas pessoas andando sobre a água, é naquele lugar lá, né? Então o fato é que, na verdade, elas só fizeram ninguém andou sobre as águas. Na verdade, as pessoas só fizeram uma fotografia. Pastora Edmar, para não dizer que gosta dessas coisas, né, foi lá e tirou uma foto bem de baixo, assim, para fazer de conta que a pessoa está andando sobre as águas. Mas, na verdade, estava em cima de uma pedra. O fato é que aquele lugar, Pedro chega e Jesus está com peixe assado na brasa. E aí Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus faz a pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então, geralmente no lugar da tua dor, da tua ferida, muitas vezes você vai ter que ir lá naquele lugar para receber a tua cura. E assim Deus faz também com Moisés. Moisés, ele saiu como um fugitivo, mas ele volta. E nesse processo Deus vai trabalhando, curando o seu coração, e quando ele volta, ele sai como o libertador de uma nação inteira. Às vezes não importa qual seja o teu passado, às vezes você está limitado porque existe um espírito de acusação sobre você. Existem acusações que o inimigo fica soprando no teu ouvido. Quem você é, comedor de arroz e feijão? Você pensa que é o quê? Eu quero te dizer, não importa quem você seja, o que importa é o Deus que você serve. Moisés, ele aprendeu isso no processo, e quando ele chegou, ele disse: eu estou indo no nome de quem? Você vai dizer: eu sou o que sou. Então não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome poderoso de Jesus que nós podemos fazer todas as coisas. Então eu quero te dizer que não importa o trauma, não importa a ferida, não importa a circunstância, não importa o teu passado, não importa quão sujo tenha sido o teu passado. Se você teve uma experiência com Jesus, Jesus apagou o teu passado, te deu um novo nome. E esse novo nome ninguém pode roubar de você, porque está escrito lá no livro da vida. E esse novo nome que Ele te deu, te dá a garantia de que você pode sim se levantar e ser um canal de bênção para libertar muitas pessoas. Você vai se tornar um libertador. Diga para o seu irmão: você se tornará um libertador. Segundo personagem que eu quero falar é Josué. Josué, ele estava na sua zona de conforto. Diga: zona de conforto. Tem muitas pessoas que gostam da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar muito gostoso. É um lugar onde você está bem. Você está bem alocado. Quem era Josué? Era o segundo no reino agora que estava estabelecido. A nação de Israel saiu do Egito, agora é uma nação. É um povo muito grande, eles estão indo em direção à terra prometida. Já conquistaram partes dessa terra prometida. E Josué, Moisés é o cara, e Josué é o vice-cara. Né? Ele é o braço direito de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava. Só que acontece um fato: Moisés fica velho, já está com 120 anos e morre. Na verdade, Deus manda ele subir ao Monte Nebo. Nós estivemos lá esse ano, nessa caravana. Foi um momento tão especial. Foi a entrada na Terra Santa. Foi tanto quebrantamento ali no Monte Nebo, que foi o lugar onde Moisés avistou a terra e não pôde entrar na terra. E nós estivemos ali no mesmo lugar, e o apóstolo trouxe uma palavra tão profunda naquele lugar para nós.
de reflexão realmente, que muitas pessoas, por conta das suas limitações, acabam não entrando na terra. Tem muita gente que só contempla a terra e não conquista a terra. Por quê? Porque é limitado. Mas você está aqui nesta noite para que você possa receber uma unção que quebre o jugo, que quebre os grilhões, que quebre as cadeias na sua vida, e você possa entrar e possuir a terra. Você será um conquistador. Josué, quando Moisés morre, Josué fala: sobrou para mim. E agora? Quando ele olha para aquele povo, quando ele começa a perceber o tamanho do problema que ele teria pela frente, ele fica apavorado. Passam-se 30 dias e 30 dias o povo está chorando. Você sabe o que é chorar 30 dias por um líder? 30 dias a nação de Israel está chorando por causa do seu líder. E Josué está vendo o povo chorar. E agora? O que vai ser de nós? Moisés morreu. E Josué está pensando: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Ele está pensando: como que eu vou fazer para assumir esse povo? E ele está nesse momento de crise. Deus aparece para ele, Josué capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a primeira coisa que Deus fala para Josué é: Moisés morreu. Diga: morreu. Tem muita gente que está preso ao passado. Fala: o seu passado já morreu. Quem vive de passado é museu, meu irmão. Você não é museu. Então tem gente que fica aprisionada ao seu passado, pensando: mas lá em 1910 aconteceu a fundação do Corinthians. Então, meu irmão, não importa o que aconteceu no passado, você tem que ter uma visão do futuro. O apóstolo René, ele diz: eu vi o futuro e decidi morar nele. Tem gente que eu vi o futuro e decidi correr dele, porque ele olha para o futuro na perspectiva do passado. Todo homem, toda mulher que olha o futuro dentro da perspectiva do passado, ele não conquista, ele paralisa, ele fica paralisado. Você tem que ver o futuro da perspectiva da palavra de Deus, da perspectiva dos olhos de Deus. E aí Deus chega agora para Josué e fala: levanta. Fala para o seu irmão: levanta, meu irmão. Então, quando Deus está falando para Josué: levanta, Ele está falando em todos os sentidos. Que era para Josué levantar fisicamente, que era para Josué levantar emocionalmente, que era para Josué levantar no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Era para que ele tivesse uma postura diferente. É a postura diferente que vai fazer a diferença. Eu estava em Porto Seguro esse ano, e havia um clima bem pesado acerca de algumas situações das caravanas para Israel, agora em tabernáculos. Eu percebi isso visitando alguns estandes, conversando com as pessoas, mas eu falei assim: eu não fui a Porto Seguro esse ano para estar lá no estande. Eu falei: eu vou a Porto Seguro para receber tudo que Deus tem para mim. E mergulhei lá no congresso. E uma noite o apóstolo René, ele não ministrou nenhuma palavra, ele simplesmente pegou o microfone e começou a liberar palavras proféticas sobre o povo, e veio uma unção tão grande naquele lugar. E eu sei que uma chave mudou naquele lugar, e eu percebi isso no meu espírito, e eu recebi aquilo, e eu saí daquele lugar extasiado. No outro dia parecia que eu estava pisando nas nuvens, porque a unção despedaça o jugo. Encontrei uma pessoa e ela estava se lamentando, e eu falei: muda a tua confissão. Ontem foi liberada uma unção nesse lugar,
E eu quero te dizer, tome posse da palavra que o profeta liberou. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas pessoas não prosperam porque não dão ouvidos às palavras que estão sendo liberadas nesse altar. Existem muitas palavras de bênção na tua direção. E algumas pessoas ficam à beira do caminho mendigando, por quê? Porque não tomam posse da palavra. Isso é para o outro, é o crente pá, essa é para ele, essa é para ela, e nunca é para ele. Então, fala assim, tem que ser crente inchada. O apóstolo, o pastor, libera uma palavra, você fala, é para mim. E puxa na enxada, meu irmão. Seja o crente inchado e puxa tudo para você. É para mim. Fala para o seu irmão, é para mim. Então receba a palavra. Receba as liberações proféticas, os decretos proféticos que têm vindo desse altar para a tua vida. Josué então está se lamentando. Deus fala com ele, levanta-te. Olha, todo lugar que pisar na planta do vosso pé eu vou te dar. Deus fala uma promessa. Então quer dizer, Josué teria que andar. Fala andar. Para conquistar é preciso ter uma atitude. Domingo no culto das 5, o pastor Enivaldo estava aqui ministrando e ele falando sobre bater e abrir-se-vos-á. E achei muito interessante aquela palavra que ele disse, porque tem muita gente que fica orando para a porta abrir. Se você não ir lá e bater, meu irmão, a porta não vai se abrir. A oração não vai fazer barulho na porta, meu irmão. Você tem que ter uma atitude. Diga atitude. Então Josué se levanta e ele tem uma atitude. Deus fala, todo lugar que você pisar, então vai, avança. Ele entendeu o recado de Deus. Ele saiu da zona de conforto e ele começou então a liderar o povo. E o povo viu a mão de Deus sobre ele e o seguiu. Nós olhamos para a igreja evangélica em Campo Grande, nós temos aqui em torno de mais de 3 mil discípulos na igreja. E nós temos aproximadamente uns 500 líderes. Cadê os outros 2.500? Está na zona de conforto, tem medo de liderar, tem medo de avançar. Mas eu quero te dizer que Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está levantando uma igreja onde cada membro é um discípulo, onde cada discípulo é um líder. Ele entende o seu chamado e ele vai desenvolver o seu chamado. Deus, nós não estamos mais no tempo de simplesmente virmos à igreja, sentar e ficar recebendo. Você é um agente de transformação no século 21. Diga para o seu irmão, você é um agente de transformação no século 21. Você é um líder lá no seu trabalho. Você é um líder onde quer que Deus te estabeleceu, te colocou. Você quer ser um conquistador, então você precisa ter uma atitude. Josué se levanta. E aí Deus dá uma promessa tão linda. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem é que vai fazer prosperar o meu caminho? Não é Deus não, meu irmão. Esse texto está falando, Deus está falando, Josué, levanta, avança, eu estou com você. Você vai fazer o seu caminho ser próspero quando você tiver uma atitude. Então tem gente que quer prosperar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar profundo, a luz. Até atrapalhei aqui no hino. Mas o fato é que tem gente assim. Como que você vai prosperar deitado, meu irmão? Dá uma chacoalhada do seu irmão e fala, acorda, levanta, meu irmão. Você precisa ir à ação. Enquanto você fica assim, amanhã eu vou,
mês que vem eu vou, semana que vem eu vou, ano que vem eu vou. Você vai ficar indo e nunca vai. Tudo na nossa vida, toda mudança tem que ter uma atitude. E é tão maravilhoso você ter um discipulador. Alguns anos atrás, o apóstolo Edmilson me chamou, eu e minha esposa, e tivemos uma conversa sobre discipulado. E ele falou sobre algumas coisas que eu e minha esposa precisamos fazer. E nós estávamos agora em Israel e ele me recordando. Mas essa palavra que ele falou nunca saiu do meu coração. E porque ele falou, eu entendi o recado do meu discipulador que eu deveria fazer. E eu comecei a mudar a minha atitude em relação à maneira que eu deveria discipular. E com isso, muita coisa mudou na minha vida. E nós estávamos lá em Israel. E ele falou: lembra quando eu falei isso para você? Eu falei: lembro como se fosse hoje. Olha onde Deus tem te colocado. Mas por quê? Porque eu ouvi a voz do meu líder. Tem gente que acha que sabe demais. Você precisa estar conectado ao seu líder. Às vezes o seu líder ele pode saber menos do que você, ter menos conhecimento que você, mas ele é o líder que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se você honrá-lo, Deus ele vai te colocar num lugar de honra. E o que você precisa? Simplesmente honrá-lo. O pastor Inivaldo, quem estava no culto das 5 aqui, e quem estava aqui durante esse dia que nós estávamos viajando, ele ministrou, e ele sempre se reportando ao seu líder, Manuel, que era o líder dele. Quando ele chegou, todo cheio de problemas, chegou na rede e falei: você vai caminhar com o Manuel. E ele se submeteu a Manuel, se submeteu a essa prova, a esse momento de prova. Ele já era um pastor, mas ele se submeteu. E eu achei tão fantástico a maneira como ele entendeu o processo, e a maneira como ele honrava e como respeitava. E nesse processo todo, Deus veio trabalhando na vida dele, veio curando, veio restaurando, veio transformando. E a perseverança dele fez com que ele se estabelecesse no lugar que Deus o está estabelecendo. Porque algo que a gente ensina, que recebemos do nosso apóstolo: quando o homem te estabelece, o homem te tira, mas quando Deus te estabelece, ninguém te tira. Então hoje ele tem sido estabelecido porque ele soube se submeter, ele soube passar pelo momento da prova. Ele soube se conectar ao seu líder. Hoje faz parte da minha primeira equipe de 12. Então, mas ele soube esperar o tempo certo e o momento certo. Então eu quero te dizer que o que você precisa é estar totalmente conectado ao seu líder. Josué estava totalmente conectado a Moisés, e quando Moisés morreu, ele foi estabelecido como líder maior. Com isso não estou dizendo que o seu líder vai morrer, meu irmão. Aí o pastor está falando que o meu líder vai morrer. Não vai morrer. Eu só estou dizendo que você precisa estar conectado para receber da mesma unção. Quando você está conectado, você recebe da mesma unção, você tem o mesmo linguajar, você fala da mesma maneira, você pensa da mesma maneira. Por quê? Porque você está conectado. Se a sua linguagem destoa da linguagem do seu líder maior, se a sua linguagem destoa do líder maior, que é o apóstolo Edmilson, alguma coisa precisa ser ajustada na sua alma. É por isso que muitas pessoas estão aprisionadas, presas, não rompem, não avançam, não conquistam. Chegam aqui e querem mudar as coisas, chegam na célula e querem mudar as coisas. Eu quero te dizer, às vezes você chegou a esse lugar e a sua vida não está boa. O fato de uma pessoa chegar à igreja, à casa de Deus, e ela vem
Dificilmente uma pessoa chega à casa de Deus simplesmente porque ela veio num parque de diversão. Ela vem porque ela tem um problema e ela precisa de ajuda. A grande maioria, 99,9% das pessoas chegam à igreja porque elas precisam de ajuda. Então elas precisam serem ajudadas. E dentro desse processo de serem ajudadas, a igreja está aqui para quê? Para ajudar. E as pessoas chegam às vezes com uma vida totalmente desconfigurada. E ela começa a caminhar um pouquinho e ela acha que sabe mais do que o líder, ela acha que sabe mais do que o pastor, ela acha que sabe mais do que o apóstolo. Mas eu quero te dizer uma coisa: há uma unção sendo derramada desse altar sobre a tua vida. E aqueles que se conectarem ao seu líder, eles vão viver e vão desfrutar dessa unção. E vão conquistar territórios e mais territórios e mais territórios e mais territórios. E não vão parar de conquistar. Porque há uma unção de Deus sendo liberada desse altar para que você se torne um conquistador. Se coloque em pé. Vamos orar. Gideão, fica para a próxima. Fale para o seu irmão que está do seu lado: eu preciso de você. Tem uma frase que diz que sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Faça assim com as suas duas mãos agora, como se você estivesse recebendo algo da parte de Deus. O que você precisa de Deus? Qual é a área da tua limitação? Aonde você tem sido aprisionado? Aonde você não tem rompido? Quais são os grilhões que têm te aprisionado? Às vezes é o orgulho, às vezes é a soberba. A arrogância domina o teu coração. Às vezes você não consegue se submeter. Às vezes você simplesmente não consegue romper em uma área. Às vezes é na sua vida emocional, na sua vida financeira, às vezes é na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Eu não sei qual é a área que você precisa da ajuda de Deus, mas eu sei de uma coisa: Deus está aqui para mudar essa história na tua vida. E eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, esta é a 6ª semana, Senhor, desta campanha de 7 semanas, rompendo limites. Muitas pessoas estão limitadas na sua mente, aprisionadas, escravizadas pelo passado, aprisionados, Senhor, em circunstâncias do passado. Mas, Pai, eu peço que o Teu Espírito comece a trazer cura aos corações. Espírito Santo comece a passar trazendo cura agora, no nome de Jesus. Que as pessoas começam a receber cura, cura nas suas emoções, que elas sejam curadas, Senhor, que cadeias, grilhões sejam despedaçados pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Espíritos malignos de timidez, espíritos malignos de medo, que têm aprisionado as pessoas, impedindo elas de avançar, de conquistar. Demônios que têm aprisionado as pessoas no orgulho, na soberba, na arrogância, no engano e na mentira, no nome de Jesus, fora. No nome de Jesus eu dou uma ordem: deixe essas vidas agora. Mentes que estão aprisionadas, que não acreditam que podem, que estão aprisionadas, limitadas. Pessoas que estão limitadas na sua mente, limitadas na questão financeira, limitadas na questão conjugal. Não acreditam mais que é possível haver uma restauração no lar, no casamento. Em nome de Jesus, espírito de mentira, espírito de engano, fora agora. Solte essas mentes no nome de Jesus. Deixe essas mentes, deixe agora no nome de Jesus. Todas essas palavras de mentira que tu tens liberado
nas mentes, nos corações, solte agora, no nome de Jesus. Eu abençoo os filhos de Deus e as filhas de Deus, para que eles possam prosperar. Coloque as suas duas mãos sobre a cabeça agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar agora. Mentes renovadas, mentes curadas, mentes saradas. Eu profetizo um novo tempo, Pai. Homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo. Eu profetizo homens e mulheres renovados na sua mente, homens e mulheres conquistadores, homens e mulheres que acreditem que tudo é possível ao que crê, homens e mulheres que acreditem que Ele pode todas as coisas, porque é o Senhor que os fortalece. Homens e mulheres que acreditam que em tudo eles são mais, muito mais do que vencedores. Pai, eu profetizo mentes transformadas, transicionadas, Senhor, que cada homem, cada mulher possa ser um sacerdote no seu lar, que dos seus lábios saiam palavras de edificação, que dos seus lábios saiam palavras, Senhor, de cura, de restauração, de libertação. Eu os abençoo com toda sorte e bênção, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.